Você já parou para pensar no quanto os atletas sacrificam pelos Jogos Olímpicos? São anos de treino, dor, disciplina, tudo em busca daquele momento único. Para os 6 atletas cujas histórias vou te contar hoje, as Olimpíadas representavam o auge da realização humana. Mas, em vez de glória e triunfo, a tragédia bateu à porta, e bateu com uma força devastadora. Estas são histórias reais de sonhos olímpicos que terminaram em pesadelos. Histórias que nos fazem questionar até onde vale a pena ir. Será que algum sonho vale o preço final? Eu vou te levar por 6 destinos diferentes, 6 vidas que se cruzaram com a morte nos Jogos Olímpicos. Algumas dessas histórias você talvez nunca tenha ouvido falar, outras, garanto, vão te deixar com um nó na garganta. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer o lado mais sombrio do esporte mais celebrado do mundo. Vamos começar numa Berlim sufocante de 1936, onde um jovem boxeador romeno estava prestes a viver seus últimos dias. Era 15 de agosto de 1936. O calor do verão pesava sobre Berlim como uma cortina densa. As Olimpíadas nazistas chegavam aos seus dias finais e Adolf Hitler usava os Jogos como vitrine para sua visão de supremacia ariana. A Vila Olímpica fervilhava de atividade enquanto atletas de 49 nações competiam sob os olhos vigilantes de oficiais nazistas que haviam transformado os Jogos em um espetáculo de propaganda. A atmosfera política era sufocante. Atletas judeus haviam sido banidos. A verdadeira natureza do regime espreitava por baixo de toda aquela cerimônia do esporte internacional. E foi nesse cenário opressor que Nicolae Beres, um boxeador romeno de apenas 24 anos, vivia seus últimos momentos. Nicolae estava sentado em seus aposentos na Vila Olímpica, ainda processando a derrota sofrida 4 dias antes, na primeira rodada da divisão peso-pena. A vida inteira ele havia treinado para aquele momento, representar seu país no maior palco esportivo do mundo. Seu físico compacto e suas mãos rápidas o haviam levado por inúmeras lutas amadoras. No entanto, a pressão da competição olímpica e a atmosfera hostil da Alemanha nazista acabaram sendo demais para ele durante a luta em 11 de agosto. Imagine você chegar à realização do seu sonho e encontrar suásticas penduradas em cada prédio, oficiais nazistas monitorando cada aspecto dos Jogos. Desde o momento em que chegou a Berlim, Nicolae sentiu o peso dessa atmosfera opressiva. Mas ele não foi embora. Apesar da derrota, permaneceu na Vila Olímpica com outros atletas, aparentemente se recuperando da decepção de sua eliminação precoce. A carreira de boxe de Nicolae havia sido construída na base da determinação e da técnica, não da força bruta, qualidades que lhe serviram bem nas competições amadoras romenas. Desde criança, ele sonhava com a glória olímpica, treinando em instalações modestas enquanto trabalhava para sustentar sua família. A oportunidade de competir em Berlim representava o ápice de anos de sacrifício. No entanto, o clima político transformou a experiência em algo totalmente diferente do que ele imaginara. Enquanto os Jogos prosseguiam ao seu redor, Nicolae começou a se sentir cada vez mais mal. Desenvolveu sintomas que inicialmente pareciam uma doença menor, mas o que começou como fadiga e desconforto rapidamente se transformou em algo muito mais sério. Sua temperatura corporal subiu e sua condição se deteriorou rapidamente. A infecção que tiraria sua vida começou como um pequeno furúnculo em seu corpo, mas nos dias seguintes à luta de boxe desenvolveu-se em um caso mortal de envenenamento do sangue. A condição de Nicolae piorou drasticamente conforme a sepse se espalhava pela corrente sanguínea, sobrecarregando seu sistema imunológico com toxinas que seu corpo não conseguia combater. Os médicos alemães na Vila Olímpica o trataram com os antibióticos limitados disponíveis em 1936. Mas a infecção havia progredido demais para ser controlada. Sua febre disparou perigosamente enquanto sua pressão arterial caía e seus órgãos começavam a falhar devido à infecção sistêmica. O envenenamento do sangue devastou o corpo de Nicolae com velocidade assustadora, fazendo sua pele assumir uma palidez acinzentada conforme sua circulação falhava. E aí vem a parte mais triste. No dia 15 de agosto de 1936, apenas 4 dias depois de competir em sua luta olímpica, Nicolae Beres morreu de envenenamento do sangue em um hospital de Berlim.
Seus sonhos olímpicos terminaram em tragédia, longe de casa. Mas a história não termina aí. Oficiais romenos imediatamente suspeitaram de crime. Solicitaram uma autópsia minuciosa que, supostamente, encontrou traços de envenenamento no sistema de Nicolai. As autoridades alemãs teriam suprimido investigações adicionais e se recusaram a permitir a repatriação de seu corpo, alimentando teorias da conspiração que persistem até hoje. Nicolai foi enterrado em Berlim contra a vontade de sua família, criando uma tensão diplomática entre a Romênia e a Alemanha nazista que ofuscou o restante dos Jogos. Você consegue imaginar? Um jovem de 24 anos que só queria realizar seu sonho, enterrado em terra estrangeira, sob circunstâncias suspeitas, enquanto sua família chorava do outro lado da Europa sem poder sequer dar a ele um enterro digno. Avancemos para 22 de janeiro de 1964. O ar gelado das montanhas de Innsbruck carregava a empolgação dos Jogos Olímpicos de Inverno, enquanto atletas se preparavam para competir na primeira competição olímpica de luge da história. O esporte estava fazendo sua estreia nos Jogos de 1964, reunindo os melhores competidores de luge do mundo para descer uma pista desafiadora esculpida na montanha austríaca. A pista de luge em Eagles apresentava quedas íngremes e curvas técnicas que testariam a coragem e a habilidade de atletas despencando pelo gelo a velocidades superiores a 100 km por hora. E ali estava Kazimierz Kaisketski, ajustando seu capacete de corrida enquanto se preparava para mais uma descida de treino na pista que se tornara tanto sua paixão quanto seu maior desafio. Com 30 anos, o corredor britânico de luge era mais velho que a maioria de seus competidores. Ele havia descoberto o esporte mais tarde na vida, depois de servir como piloto da Real Força Aérea. Sua formação militar lhe dera a disciplina e o destemor necessários para se destacar no luge. Mas nada em sua experiência de voo o havia preparado para os perigos únicos de descer uma pista de gelo a velocidades de rodovia. Deixa eu te contar uma coisa sobre Kazimierz. Ele não era apenas um competidor, ele era um verdadeiro pioneiro. A competição inaugural de luge olímpico representava o auge de anos de esforço para estabelecer o esporte no cenário internacional. Kazimierz havia sido fundamental no desenvolvimento do luge na Grã-Bretanha, trabalhando incansavelmente para construir o esporte praticamente do zero até se tornar uma disciplina olímpica. Seu entusiasmo pelo luge era contagiante. Ele havia recrutado outros atletas para se juntarem a ele naquilo que muitos consideravam um passatempo suicida. A pista de Innsbruck era nova e desafiadora, com atletas ainda aprendendo suas curvas perigosas e sessões de alta velocidade através de repetidas descidas de treino. Kazimierz vinha gradualmente aumentando velocidade e confiança no percurso, estudando cada curva e memorizando as linhas de corrida ideais. Sua experiência como piloto lhe havia ensinado a respeitar equipamentos perigosos enquanto mantinha a confiança necessária para ultrapassar limites, habilidades que lhe serviram bem em sua transição para o luge. Como um dos pioneiros do luge olímpico, Kazimierz sentia o peso de representar não apenas a Grã-Bretanha, mas o esporte inteiro em sua estreia olímpica. Ele sabia que o desempenho de atletas como ele determinaria se o luge continuaria como disciplina olímpica ou seria relegado à obscuridade. Essa pressão o levou a treinar mais pesado e a assumir mais riscos do que poderia ter feito de outra forma. E então veio aquele dia fatídico. Durante sua descida de treino em 21 de janeiro de 1964, Kazimierz estava em alta velocidade quando perdeu o controle de seu luge em uma das curvas mais perigosas da pista. O trenó saiu descontrolado da linha de corrida e colidiu violentamente com as barreiras da pista, lançando-o violentamente pelo gelo com força devastadora. O impacto causou trauma craniano massivo e fratura craniana. Sua pelvis também foi fraturada em vários lugares devido à colisão violenta. O pessoal médico de emergência correu para o local do acidente e imediatamente reconheceu a gravidade dos ferimentos de Kazimierz. Ele estava inconsciente e sangrando intensamente pelos ferimentos na cabeça, enquanto sua pelvis fraturada indicava lesões internas que poderiam ser fatais. A equipe médica trabalhou freneticamente para estabilizá-lo antes do transporte para um hospital local, onde cirurgiões se preparavam para uma cirurgia de emergência que pudesse salvar sua vida.
No hospital, os médicos descobriram a extensão total dos ferimentos de Kazmir, incluindo o trauma cerebral severo que havia causado inchaço e sangramento perigosos. A equipe cirúrgica trabalhou durante toda a noite para aliviar a pressão em seu cérebro e reparar os danos causados pelo acidente em alta velocidade. Apesar de todos os esforços, a condição de Kazmir permaneceu crítica, enquanto seu corpo lutava para sobreviver ao trauma massivo. No dia 22 de janeiro de 1964, durante a cirurgia de emergência, o coração de Kazmir Kaisketsky parou e não pôde ser reanimado. Ele se tornou o primeiro atleta a morrer em uma competição olímpica de luge. Sua morte lançou uma sombra pesada sobre o evento inaugural de luge olímpico e levantou sérias questões sobre a segurança do esporte que ele havia ajudado a estabelecer. A competição de luge continuou conforme planejado, mas com medidas de segurança aprimoradas e equipe médica de prontidão. Kazmir foi lembrado como um pioneiro que pagou o preço final pelo reconhecimento olímpico de seu esporte. Sua morte não foi em vão, ela forçou mudanças que salvariam vidas futuras. Ross Milne se tornou um nome que ninguém queria lembrar, mas que era impossível esquecer. Sua morte marcou para sempre os Jogos de Innsbruck e mudou a forma como o esqui olímpico lidava com a segurança. Ainda estamos em Innsbruck, mas agora é 25 de janeiro de 1964. As encostas cobertas de neve da montanha Paterkoffel brilhavam sobre o sol austríaco enquanto esquiadores se preparavam para descidas de treino em um dos percursos de downhill mais desafiadores do mundo. Os Jogos Olímpicos de Inverno de 1964 em Innsbruck haviam atraído os esquiadores alpinos mais rápidos do planeta para competirem em um terreno que testaria coragem e habilidade a velocidades superiores a 100 km por hora. O percurso de downhill era notório por seus gradientes íngremes e seções técnicas que separavam os corajosos dos imprudentes. Um lugar onde decisões em frações de segundo poderiam significar a diferença entre vitória e desastre. E ali estava Ross Milne, ajustando seus óculos de corrida enquanto se preparava para uma descida de prática que o familiarizaria com o percurso antes do início da competição oficial. Ross tinha apenas 19 anos. Era sua primeira Olimpíada, representando uma nação com tradição limitada em esportes de inverno no maior palco do mundo. Seu entusiasmo juvenil e talento natural o haviam levado através do processo de seleção australiano, conquistando reconhecimento como o melhor esquiador de downhill de seu país. Deixa eu te falar sobre Ross. Apesar de sua relativa inexperiência em pistas europeias, o jovem australiano vinha esquiando desde a infância nas montanhas nevadas da Austrália, desenvolvendo suas habilidades em um terreno que era desafiador, mas muito diferente das encostas íngremes e geladas dos Alpes austríacos. Ross havia vencido títulos nacionais em 1963, demonstrando a velocidade e o destemor que o tornavam um corredor natural de downhill. Sua seleção para a equipe olímpica representava não apenas uma conquista pessoal, mas a esperança para os esportes de inverno australianos no cenário internacional. O percurso de downhill de Innsbruck era conhecido em todo o mundo do esqui por sua dificuldade técnica e altas velocidades, com seções que desafiavam até os corredores europeus mais experientes. Ross vinha estudando o layout do percurso e observando outros esquiadores navegarem suas seções mais perigosas e se preparando mentalmente para o desafio físico que o aguardava. Seus treinadores haviam enfatizado a importância de construir velocidade gradualmente durante as descidas de prática. Mas a natureza competitiva de Ross tornava a paciência um desafio. Ele queria provar seu valor, queria mostrar que a Austrália podia competir com as potências europeias. A sessão de treino estava lotada, com múltiplos esquiadores simultaneamente no percurso. Isso criava condições perigosas enquanto atletas tentavam encontrar linhas de corrida claras e evitar colisões. Ross estava ciente dos riscos, mas determinado a aproveitar ao máximo seu tempo limitado de prática no percurso desconhecido. Durante sua descida de treino, Ross estava esquiando em alta velocidade quando encontrou um grupo de esquiadores à sua frente, que congestionava uma seção do percurso, deixando pouco espaço para manobrar. Viajando a aproximadamente 100 a 110 km por hora, ele tentou desviar e desacelerar para evitar a colisão com os outros competidores que haviam criado um gargalo na estreita linha de corrida.
Na fração de segundo de decisão, seus esquis pegaram uma borda, desequilibrando-o. Ele perdeu o controle e foi arremessado para fora da linha de corrida, saindo do curso antes de colidir diretamente com uma árvore com força devastadora. O impacto causou trauma craniano massivo que se provou instantaneamente fatal. O som da colisão ecoou pela encosta, enquanto colegas esquiadores e oficiais percebiam que algo terrível havia acontecido. A equipe médica de emergência chegou ao local do acidente em minutos, mas os ferimentos de Ross estavam além de qualquer intervenção médica. O impacto contra a árvore havia causado trauma tão severo que ele foi declarado morto na chegada ao hospital em Innsbruck. Sua promissora carreira de esqui e seus sonhos olímpicos haviam terminado em um instante, nas encostas da montanha Paterkoffel. A morte de Ross Milne enviou ondas de choque pela equipe olímpica australiana e pela comunidade internacional de esqui, tornando-o o primeiro atleta olímpico australiano a morrer durante uma competição. Você consegue imaginar o impacto disso? Um garoto de 19 anos, com a vida inteira pela frente, representando seu país pela primeira vez. Sua tragédia levou a melhorias imediatas de segurança no percurso de downhill, incluindo um melhor controle de multidões e protocolos de segurança aprimorados para sessões de prática. O jovem esquiador foi lembrado como um atleta talentoso, cuja morte ajudou a melhorar padrões de segurança que protegeriam futuros competidores olímpicos. Ross Milne se tornou um nome que ninguém queria lembrar, mas que era impossível esquecer. Sua morte marcou para sempre os Jogos de Innsbruck e mudou a forma como o esqui olímpico lidava com a segurança. Vamos voltar no tempo agora, para 14 de agosto de 1948. A atmosfera pós-guerra de Londres carregava esperança e incerteza, enquanto as primeiras Olimpíadas desde 1936 reuniam atletas de um mundo que ainda se curava de um conflito global. Os Jogos de Verão de 1948 representavam um retorno à competição esportiva internacional após a devastação da Segunda Guerra Mundial, com nações ansiosas para demonstrar sua recuperação através de conquistas atléticas. A competição de ginástica em Earl's Court era particularmente aguardada, já que o esporte havia evoluído dramaticamente durante os anos de guerra. E ali estava Eliška Míšáková, chegando a Londres com a equipe feminina de ginástica da Tchecoslováquia. Seus sonhos de glória olímpica ardiam intensos, apesar das circunstâncias modestas que haviam moldado sua carreira atlética. Com 22 anos, ela havia treinado por anos para representar seu país na ginástica, um dos esportes olímpicos mais prestigiados, onde nações do leste europeu tradicionalmente se destacavam. Sua dedicação ao esporte havia sido inabalável, apesar das adversidades da guerra e dos recursos limitados disponíveis para o treinamento atlético. A equipe feminina de ginástica da Tchecoslováquia tinha grandes esperanças de sucesso na conquista de medalhas nas Olimpíadas de Londres, com Eliška servindo como parte integral de seu esquadrão competitivo. Ela havia trabalhado ao lado de suas companheiras de equipe, incluindo sua irmã Miloslava, para desenvolver rotinas que demonstrariam sua habilidade técnica e expressão artística. A preparação da equipe havia sido meticulosa, apesar dos desafios de treinar em um país que ainda se recuperava da guerra. A carreira de ginástica de Eliška havia sido construída com base em seu talento natural, refinado através de incontáveis horas de prática em instalações básicas, que não tinham o equipamento sofisticado disponível para atletas ocidentais. Seus treinadores haviam reconhecido seu potencial cedo, nutrindo seu desenvolvimento através dos difíceis anos de guerra, quando o treinamento era frequentemente interrompido por ataques aéreos e escassez de alimentos. Ela era uma sobrevivente, uma lutadora. Havia passado por tanto para estar ali. Mas então, logo após chegar a Londres para os Jogos, Eliška começou a se sentir mal. Sintomas que inicialmente pareciam uma doença menor, trazidos pela viagem e pelo estresse da competição. Suas companheiras de equipe estavam se preparando para seus eventos de ginástica, enquanto a condição de Eliška começava a piorar de formas que alarmaram a equipe médica. O que havia começado como fadiga e mal-estar geral rapidamente se desenvolveu em algo muito mais sério.
Alishka foi diagnosticada com poliomielite, uma doença altamente contagiosa e frequentemente fatal que ataca o sistema nervoso e havia ceifado milhares de vidas antes do desenvolvimento de vacinas eficazes. O diagnóstico foi devastador não apenas para Alishka, mas para toda a equipe, já que a natureza infecciosa da polio significava que outras atletas poderiam estar em risco. Ela foi imediatamente hospitalizada e isolada de suas companheiras de equipe. A doença progrediu com velocidade assustadora, causando uma paralisia que se espalhou pelo corpo de Alishka conforme o vírus da polio atacava seu sistema nervoso. Ela foi colocada em um pulmão de ferro para ajudá-la a respirar, à medida que a insuficiência respiratória se instalava. O aparelho mecânico de respiração tornou-se sua linha de vida, enquanto as funções naturais de seu corpo paravam. Suas companheiras de equipe continuaram treinando, enquanto Alishka lutava por sua vida em um hospital de Londres. Você consegue imaginar? Elas tinham que continuar, tinham que competir, enquanto uma delas estava morrendo sozinha em um hospital estrangeiro. E então chegou o dia 14 de agosto de 1948. O mesmo dia em que suas companheiras de equipe tchecas estavam competindo pelo ouro olímpico em ginástica feminina. Naquele exato momento, enquanto a bandeira da Tchecoslováquia era erguida, enquanto o hino tocava, enquanto suas amigas subiam ao pódio, Alishka Misakova morreu de complicações da polio. Sua morte ocorreu à medida que sua equipe alcançava o sucesso pelo qual todas haviam trabalhado, criando um momento agridoce de triunfo e tragédia. Suas companheiras venceram a medalha de ouro em ginástica feminina no dia em que Alishka morreu, dedicando sua vitória à memória dela. Durante a cerimônia de medalhas, a bandeira tchecoslovaca foi erguida com uma fita preta. Devido à natureza infecciosa da polio, seu corpo foi cremado no Reino Unido e suas cinzas foram retornadas à Tchecoslováquia. Ela se tornou a única atleta a receber uma medalha olímpica póstuma. Pensa na ironia cruel disso tudo. Alishka não viveu para ver o triunfo que ela ajudou a construir. Não pôde subir ao pódio com suas companheiras. Não sentiu o peso da medalha de ouro em seu pescoço. Mas aquela medalha, com uma fita preta, foi dela tanto quanto das outras, talvez até mais. Agora vamos dar um salto no tempo para 17 de setembro de 2016. O terreno montanhoso do circuito de Grumari, no Rio de Janeiro, se estendia diante dos ciclistas paralímpicos como um desafio lindo, mas traiçoeiro, que testaria sua coragem e habilidade. Os Jogos Paralímpicos do Rio de 2016 haviam atraído os melhores atletas com deficiência do mundo para competir na deslumbrante, mas exigente paisagem do Brasil. Montanhas costeiras criavam percursos que desafiavam até os competidores mais experientes. E ali estava Batman Golbarado, ajustando seu capacete de corrida enquanto se preparava para a corrida de estrada que representava sua segunda competição paralímpica. Sua determinação era evidente, apesar do percurso desafiador que tinha pela frente. Com 48 anos, o ciclista iraniano era mais velho que a maioria de seus competidores. Sua experiência e conhecimento tático o haviam tornado uma figura respeitada no ciclismo paralímpico. Sua jornada até o Rio havia sido marcada por anos de treino e sacrifício, representando as esperanças do esporte paralímpico iraniano. O ciclista veterano havia competido anteriormente nas Paralimpíadas de Londres 2012, ganhando experiência valiosa que esperava que lhe servisse bem no exigente percurso do Rio. A classificação de Bama na categoria C4-5 refletia sua deficiência específica, mas seu espírito competitivo nunca havia sido diminuído por limitações físicas. Ele havia treinado extensivamente para as Paralimpíadas do Rio, estudando o percurso desafiador e se preparando para o que sabia que seria uma corrida exigente. O percurso de ciclismo apresentava um terreno montanhoso desafiador, com subidas íngremes seguidas de descidas técnicas, que testariam cada aspecto da habilidade e da coragem de um ciclista. Bahman estava determinado a ganhar uma medalha para o Irã, carregando as expectativas do programa paralímpico de seu país, enquanto se preparava para correr contra os melhores ciclistas com deficiência do mundo. Ele representava mais do que apenas a si mesmo, representava todos aqueles que, apesar das limitações físicas, se recusavam a desistir de seus sonhos.
Durante a corrida de estrada masculina C45, Baumann estava navegando por uma seção montanhosa íngreme quando o desastre atingiu sem aviso. Ele estava descendo em alta velocidade, usando sua experiência para manter o controle em um terreno técnico que já havia desafiado vários competidores. A combinação de gradientes íngremes e curvas fechadas exigia tomadas de decisão em frações de segundo, enquanto os ciclistas equilibravam velocidade com as demandas de segurança. Baumann perdeu o controle de sua bicicleta enquanto navegava por uma das seções mais perigosas do percurso. Sua bicicleta derrapou enquanto tentava negociar uma curva fechada em alta velocidade. A queda o jogou para fora da pista com força tremenda, seu corpo atingindo uma pedra grande com impacto devastador. O impacto causou trauma craniano severo conforme Bachmann atingia a superfície de pedra, seu capacete rachando com a violência da colisão. A equipe médica de emergência respondeu imediatamente, reconhecendo a gravidade de seus ferimentos. Apesar da resposta rápida, os ferimentos de Bachmann estavam além do que a medicina de campo poderia atender. Bachmann entrou em parada cardíaca enquanto era transportado para o hospital. Seu coração parou enquanto seu corpo sucumbia ao trauma craniano massivo. As equipes médicas trabalharam freneticamente para reanimá-lo, mas o dano ao cérebro e ao sistema nervoso havia sido severo demais para superar. Bachmann Golbarad morreu de parada cardíaca causada por seus ferimentos na cabeça, tornando-se o primeiro atleta a morrer durante os Jogos desde 1960. Sua morte chocou a comunidade paralímpica e levou a investigações oficiais sobre a segurança do percurso de ciclismo. A bandeira iraniana foi baixada a meio mastro em sua honra. O Rio ficou em luto. O mundo paralímpico ficou em choque. Pensa só. Bachmann havia superado tanto na vida. Sua deficiência física não o impediu de se tornar um atleta de elite. Ele competiu em Londres, voltou para o Rio, estava realizando seu sonho novamente. E então, em uma fração de segundo, tudo acabou. Sua história nos lembra de algo importante. Os atletas paralímpicos assumem os mesmos riscos, enfrentam os mesmos perigos e, às vezes, pagam o mesmo preço final que qualquer outro atleta olímpico. Eles não são menos corajosos, não são menos determinados. Se há algo, são ainda mais inspiradores por tudo que tiveram que superar apenas para estar ali. Nossa última história nos leva a 30 de novembro de 1956. O calor do verão de Melbourne carregava a empolgação das Olimpíadas, enquanto os Jogos chegavam aos seus dias finais na capital esportiva da Austrália. As Olimpíadas de Verão de 1956 haviam sido um trunfo para a nação anfitriã, demonstrando a capacidade da Austrália de sediar uma competição de classe mundial enquanto reunia atletas de todo o globo. A equipe italiana de remo havia completado sua competição 4 dias antes, e os membros da equipe agora aproveitavam a experiência olímpica. E ali estava Origo Manicoi, caminhando pelas ruas movimentadas de Melbourne com seus companheiros de equipe. Seu entusiasmo juvenil era evidente, apesar dos resultados modestos de sua equipe na competição de remo. Com apenas 23 anos, o remador italiano havia alcançado seu sonho de competir nas Olimpíadas, representando seu país no esporte que amava desde criança. Sua primeira grande competição internacional havia sido tudo o que ele esperara. E estava saboreando cada momento de seu tempo na Austrália. O jovem remador havia crescido perto da água na Itália, desenvolvendo sua paixão pelo remo através de clubes locais que nutriram seu talento natural. A seleção de Origo para a equipe olímpica havia sido o auge de anos de treino e sacrifício, representando não apenas uma conquista pessoal, mas as esperanças de sua comunidade local de remo. Seus companheiros de equipe o haviam abraçado como o membro mais jovem de seu esquadrão olímpico. A equipe italiana de remo havia tido um desempenho respeitável em seus eventos, embora tivesse ficado aquém da conquista de medalhas em Melbourne. Apesar da decepção competitiva, Origo havia abraçado a experiência olímpica com a alegria de alguém vivendo seu sonho de infância. Ele havia passado seu tempo livre explorando Melbourne e conhecendo atletas de outros países. À medida que os Jogos se aproximavam de sua conclusão, Origo estava aproveitando ao máximo seu tempo restante na Austrália, viajando por Melbourne com outros membros da equipe. O jovem italiano era popular entre seus companheiros por sua atitude positiva e entusiasmo contagiante.
Ele tinha aquele tipo de energia que ilumina qualquer ambiente, sabe? O cara que faz todo mundo rir, que transforma momentos comuns em memórias especiais. No dia 30 de novembro de 1956, Origo estava viajando em um carro com outros membros da equipe pelas ruas movimentadas de Melbourne quando a tragédia atingiu sem aviso. O veículo se envolveu em um sério acidente de trânsito em uma das principais vias da cidade. A colisão ocorreu com tanta força que múltiplos ocupantes ficaram feridos. O acidente aconteceu em um instante, transformando o que deveria ser uma jornada de rotina em uma cena de devastação. Origo sofreu os ferimentos mais sérios na batida, incluindo trauma craniano severo e sangramento interno que ameaçou sua vida imediatamente. O impacto havia sido tão violento que seus ferimentos estavam além do que a tecnologia médica de 1956 podia atender. Apesar de os serviços de emergência de Melbourne terem respondido rapidamente, outros membros da equipe também ficaram feridos, mas sobreviveram. Os serviços de emergência trabalharam para estabilizá-lo para transporte ao hospital. Mas sabe o que aconteceu? Apesar de seus esforços profissionais, os ferimentos dele eram severos demais para serem superados. O jovem remador que havia alcançado seu sonho olímpico estava lutando por sua vida nas ruas da cidade que o havia recebido tão calorosamente. Origo Monicoi morreu dos ferimentos sofridos no acidente de carro, chocando a equipe olímpica italiana e lançando uma sombra pesada sobre os dias finais dos Jogos de Melbourne. Sua morte ocorreu enquanto as Olimpíadas ainda estavam em andamento, criando uma atmosfera sombria entre a delegação italiana. A equipe italiana dedicou seus eventos restantes à memória de Origo, com vários atletas usando braçadeiras pretas enquanto competiam em sua honra. Melbourne, que havia sido um lugar de alegria e realização de sonhos para Origo, de repente se tornou o local de sua tragédia final. Você percebe a crueldade disso? Origo não morreu competindo. Ele não estava assumindo riscos calculados em busca de uma medalha. Ele estava apenas vivendo, aproveitando seus últimos dias em uma cidade linda, celebrando ter competido nas Olimpíadas e curtindo seus companheiros de equipe. E então, em um piscar de olhos, tudo acabou. Um acidente de carro banal, o tipo de coisa que poderia acontecer com qualquer um, em qualquer lugar. Mas aconteceu com ele, ali, naquele momento, roubando-lhe todo o futuro que ainda tinha pela frente. Sua história nos lembra que às vezes a tragédia não escolhe os momentos épicos. Às vezes, ela simplesmente aparece em uma tarde comum, em uma rua comum, e transforma tudo em dor. E assim chegamos ao fim destas 6 histórias, 6 vidas. 6 sonhos olímpicos, 6 tragédias que nos fazem questionar tudo. Nikolai, enterrado longe de casa sob circunstâncias suspeitas. Kazmir, o pioneiro que pagou com a vida pelo esporte que amava. Ross, o garoto australiano de 19 anos que nunca voltou para casa. Alishka, que morreu no exato momento em que sua equipe conquistava o ouro. Barman, que provou que limitações físicas não limitam a coragem. E Origo, que sobreviveu à competição apenas para morrer em uma rua comum. Cada um deles nos deixa com a mesma pergunta devastadora. Vale a pena? Algum sonho, por mais glorioso que seja, vale o preço final? Eu não tenho essa resposta, e sinceramente acho que ninguém tem. O que sei é que esses 6 atletas nos deixaram um legado que vai além de medalhas ou recordes. Eles nos lembraram que por trás de cada número, cada estatística, cada competição olímpica, existem vidas humanas, frágeis, preciosas, irressubstituíveis. Obrigado por ter ficado até o final dessas histórias. Elas são difíceis de contar, mas importantes de lembrar.